Junte-se a nós, se inscreva, deixe seu like e aproveite sua leitura. A Fábrica de Livro oferece Mulheres, Charles Bukowski. Muito cara legal foi parar debaixo da ponte por causa de uma mulher. Henry Chinaski. Este romance é uma obra de ficção e não pretende retratar uma pessoa ou conjunto de pessoas, vivas ou mortas. Eu tinha 50 anos e há 4 que não ia para a cama com uma mulher. Não tinha amigas. Quando passava por elas, na rua ou onde quer que as via, olhava, mas olhava sem desejo e com desinteresse. Masturbava-me regularmente, e a ideia de ter uma relação com uma mulher, mesmo em termos não sexuais, estava muito longe da minha imaginação. Eu tinha uma filha ilegítima com 6 anos de idade. Ela vivia com a mãe e eu pagava uma pensão. Casara-me aos 35, há alguns anos atrás. Este casamento durou 2 anos e meio. A minha mulher divorciou-se de mim. Só estive apaixonado uma vez. Ela morreu de alcoolismo crônico. Morreu aos 48, quando eu tinha 38. A minha mulher era 12 anos mais nova do que eu. Acredito também que ela esteja morta, embora não tenha a certeza. Durante 6 anos, depois do divórcio, ela escrevia-me pelo Natal uma longa carta. Nunca respondi. Não sei quando vi Lydia Vance pela primeira vez. Foi há cerca de 6 anos. Tinha eu acabado de abandonar um emprego de 12 anos como funcionário dos Correios e tentava tornar-me escritor. Estava mais aterrorizado e bêbado do que nunca. Debatia-me com o meu primeiro romance. Todas as noites, enquanto escrevia, esvaziava meia garrafa de uísque e 2 embalagens de 6 cervejas. Fumava cigarros baratos e batia à máquina. Bebia e ouvia música clássica pela rádio até amanhecer. Impus-me um objetivo de 10 páginas por noite, mas nunca sabia até ao dia seguinte quantas tinha escrito. De manhã levantava-me, vomitava, dirigia-me para a sala da frente e olhava para o sofá para ver quantas lá estavam. Excedia sempre as minhas 10. Por vezes eram 17, 18, 23, 25 páginas. Claro, o trabalho de cada noite teria de ser limpo ou deitado fora. Para escrever o meu primeiro romance, levei 21 noites. Os donos da casa onde então vivia e que moravam nas traseiras pensavam que eu era maluco. Quando acordava de manhã, estava um grande saco de papel castanho à porta. O conteúdo variava algumas vezes, mas habitualmente eram tomates, rabanetes, laranjas, cebolas verdes, latas de sopa, cebolas vermelhas. De vez em quando eu bebia cerveja com eles até às 4 ou 5 da manhã. Habitualmente o velho desaparecia e eu e a velha aproveitávamos para nos darmos as mãos e às vezes até a beijava. A porta dava-lhe sempre um grande beijo. Ela era terrivelmente enrugada, mas nada podia contra isso. Era católica e ficava muito gira quando punha o seu chapéu cor-de-rosa para ir à igreja ao domingo de manhã. Penso que encontrei Lydia Vance na minha primeira leitura de poesia. Foi numa livraria de Kenmore Avenue, de Drawbridge. Estava mais uma vez aterrorizado, vaidoso, mas aterrorizado. Quando entrei, só havia lugares em pé. Peter, que se ocupava da livraria e vivia com uma preta, tinha uma pilha de notas à sua frente. Merda, pensei. Se eu conseguisse juntar sempre assim tantas, teria dinheiro suficiente para fazer outra viagem à Índia. Entrei e eles começaram a aplaudir. No que diz respeito à leitura de poesia, ia de fato ser de arromba. Eu li durante meia hora e fiz um intervalo. Ainda estava sóbrio e podia sentir no escuro os olhos presos em mim. Vieram algumas pessoas falar comigo. Depois, no momento em que eu estava mais livre, Lydia Vance aproximou-se. Eu bebia cerveja sentado a uma mesa. Ela pousou as 2 mãos no rebordo da mesa, inclinou-se e olhou para mim.
Tinha longos cabelos castanhos, na verdade muito compridos, um nariz proeminente, e era estrábica. Mas desprendia vitalidade. Sabia-se que ela estava ali. Eu sentia passarem vibrações entre nós. Algumas eram confusas e não muito boas, mas estavam ali. Ela olhou-me e eu devolvi-lhe o olhar. Lydia Vance usava um casaco de cowgirl em camurça, com uma franja à volta do pescoço. O seu peito era mesmo bom. Eu disse-lhe, gostaria de arrancar essa franja do seu casaco. Podíamos começar por aí. Lydia afastou-se. Não tinha colado. Eu nunca sabia o que dizer às mulheres. Mas ela tinha cá um traseiro. O fundo das suas calças de ganga moldavam-no na perfeição, e eu continuava a fixá-lo enquanto ela se afastava. Acabei a segunda parte da leitura e esqueci Lydia, exatamente como me esquecia das mulheres com que me cruzava na rua. Recolhi o meu dinheiro e escrevi em alguns guardanapos, alguns bocados de papel, e depois fui de carro para casa. Nessa altura ainda passava noites a trabalhar no meu romance. Nunca começava a trabalhar antes das 6h18 da tarde. Antes, a essa hora, estava eu a carimbar e a selar no terminal dos Correios. Eram 6 horas da tarde, quando Peter e Lydia Vance chegaram. Abri a porta. Peter disse, olha, Henry, olha o que eu te trouxe. Lydia saltou para a mesa de café. As suas calças de ganga moldavam-na mais do que nunca. Ela sacudia para a esquerda e para a direita os seus longos cabelos castanhos. Era louca, era milagrosa. Pela primeira vez pus seriamente a hipótese de fazer amor com ela. Pôs-se a recitar poemas. Era muito mau. Peter tentou pará-la. Não, não, nada de poesia rimada na casa de Henry Chinaski. Deixa-a continuar, Peter. Eu queria olhar para suas nádegas. Ela fazia trepidar a velha mesa de café. Depois dançou, agitava os braços. A poesia era péssima, mas não o corpo, e nem a sua loucura. Lydia saltou para o chão. Gostaste, Henry? De quê? Da poesia? Não muito. Lydia ficou imóvel, com os poemas na mão. Peter agarrou-a. Vamos foder, disse-lhe. Anda, vamos foder. Ela repeliu. Está bem, disse Peter. Se assim é, vou-me embora. Então vai, eu tenho meu carro, disse Lydia. Posso ir para casa sozinha. Peter correu para a porta, parou e voltou-se. Está bem, Chinaski, mas não te esqueças do que eu te trouxe. Bateu com a porta e lá se foi. Lydia sentou-se no sofá ao pé da porta. Eu estava sentado a cerca de 30 centímetros dela. Olhei-a. Ela estava maravilhosa. Eu tinha medo. Estendi o braço para tocar os seus longos cabelos. O seu cabelo era mágico. Retirei a mão. Todos esses cabelos são mesmo teus? Perguntei-lhe. Eu sabia que eram. Sim, disse ela, são meus. Pus a mão sobre seu queixo e, muito desajeitadamente, tentei virar a sua cara para a minha. Nestas situações, nunca me sentia seguro. Beijei-a ao de leve. Lydia saltou. Tenho de me ir embora. Estou a pagar a uma babysitter. Ouve, disse eu. Fica, pagarei eu. Fica mais um pouco. Não, não posso. Tenho que me ir embora. Dirigiu-se para a porta. Eu seguia. Abriu a porta. Depois voltou-se. Pela última vez, estendi-lhe o braço. Ela ergueu seu rosto e deu-me um beijo fugaz. Em seguida, afastou-se e depôs-me na mão algumas folhas datilografadas. A porta fechou-se. Sentei no sofá com as folhas na mão e ouvi o seu carro arrancar. Os poemas estavam agrafados, fotocopiados e intitulavam-se Ela, com vários L's. Li alguns. Eram interessantes, cheios de humor e sexualidade, mas mal escritos. Eram assinados por Lydia e as suas 3 irmãs, todas elas jocosas, corajosas e sexy. Atirei as folhas e abri a minha garrafa de uísque. Lá fora estava escuro. A rádio difundia sobretudo Mozart, Brahms e Beethoven. No dia seguinte, ou pouco depois, recebi pelo correio um poema de Lydia. Era um longo poema e começava assim: Sai, velho anão, sai do teu escuro buraco, velho anão.
Sai conosco para a luz do sol e deixa-nos pôr margaridas nos teus cabelos. O poema continuava e dizia como me sentiria bem a dançar nos prados com pardas criaturas fêmeas que me trariam a alegria e o verdadeiro conhecimento. Arrumei a carta na gaveta da cômoda. No outro dia, de manhã, fui acordado por alguém que batia no vidro da minha porta de entrada. Eram 10h30. Vá-se embora, disse eu. É a Lídia. Está bem, espera um minuto. Vesti uma camisa e umas calças antes de abrir a porta. Depois corri para a casa de banho e vomitei. Tentei lavar os dentes, mas não consegui senão vomitar mais. O adocicado da pasta de dente revolveu meu estômago. Saí. Estás doente, disse Lídia. Queres que me vá embora? Oh, não, estou bem. Acordo sempre nesse estado. Lídia parecia estar bem. A luz filtrada pelas cortinas iluminava. Ela tinha uma laranja na mão e lançava ao ar. A laranja rodopiava na luz da manhã. Não posso ficar, disse ela, mas quero pedir-te uma coisa. Diz lá. Sou escultora. Gostaria de esculpir a tua cabeça. Está bem? Terás de ir à minha casa. Não tenho estúdio. Teremos de fazer isso em minha casa. Isso não te aborrece, pois não? Não. Anotei a sua morada e instruções sobre como lá chegar. Tenta lá estar pelas 11 da manhã. As crianças chegam da escola no meio da tarde e distraem-nos. Lá estarei às 11, respondi-lhe. Eu estava sentado em frente de Lídia, ao canto da cozinha. Entre nós estava um pequeno monte de barro. Ela começou a fazer perguntas. Os teus pais ainda estão vivos, não? Gostas de Los Angeles? É a minha cidade preferida. Por que escreves dessa maneira sobre as mulheres? De que maneira? Tu sabes? Não, não sei. Pois bem, eu acho que é uma pena dos diabos que um homem que escreve tão bem como tu não saiba nada de nada sobre mulheres. Eu não respondi. Oh, diabo, o que é que a Lisa fez com... Ela pôs-se a vasculhar a sala. Ah, essas meninas que brincam a esconder os instrumentos da mãe. Lídia encontrou outro. Vou me desenrascar com isto. Não te mexas agora. Descontrai-te, mas fica quieto. Eu estava sentado em frente dela. Ela trabalhava um monte de barro com um instrumento de madeira que terminava num anel de arame. Eu observava. Os seus olhos olhavam para mim. Eram grandes, de um castanho escuro. Mesmo o seu olho deficiente, aquele que desacertava com o outro, agradava-me. Eu retribuía-lhe o olhar. Lídia trabalhava, o tempo passava, eu estava em transe, então ela disse, que tal uma pausa? Queres uma cerveja? Ótimo, sim. Quando se levantou para se dirigir à geladeira, seguia, tirou uma garrafa e fechou a porta. Virou-se para mim, enlacei-a pela cintura e puxei-a. Colei a minha boca e o meu corpo contra ela. Segurava a garrafa de cerveja com o braço estendido. Beijei-a, voltei a beijá-la. Lídia empurrou-me. Está bem, disse ela. Chega, temos trabalho a fazer. Voltamos a sentar-nos e bebi a minha cerveja, enquanto Lídia fumava um cigarro. O barro continuava entre nós. A campainha da porta soou. Lídia levantou-se. Uma mulher gorda, com olhos loucos, suplicantes, entrou. Esta é a minha irmã, Glendoline. Olá. Glendoline puxou por uma cadeira e começou a falar. Sabia falar. Teria falado mesmo que fosse uma esfinge, mesmo que fosse uma pedra. Eu perguntava-me quando é que ela se cansaria e se decidiria a partir. Mesmo depois de ter renunciado a ouvi-la, tinha a impressão de estar a ser bombardeado por pequenas bolas de ping-pong. Glendoline não tinha nenhuma noção de tempo, nem a menor ideia de que poderia estar exagerando. Falava ininterruptamente. Ouve, acabei por dizer, quando é que te vais embora? Depois teve início o número das irmãs. Começaram a falar uma com a outra. Estavam ambas em pé e agitavam os braços. As vozes subiram de tom. Elas ameaçavam-se mutuamente, com violência física. Finalmente, perto do fim do mundo, Glendoline efetuou uma espetacular rotação do torso. Lançou-se para a saída, batendo com a porta de rede, e desapareceu.
mas ouviam-se ainda mais as suas lamúrias sonoras em direção ao seu apartamento no fundo do pátio. Lídia e eu regressamos para o canto da cozinha e sentamos-nos. Ela apanhou o seu instrumento de esculpir. Os seus olhos mergulharam nos meus. Numa manhã, alguns dias mais tarde, entrei no pátio de Lídia, no momento em que ela chegava, vinda do jardim. Tinha ido visitar a sua amiga Tina, que vivia num apartamento ao fundo da rua. Nessa manhã parecia elétrica, um pouco como da primeira vez que estivera em minha casa com a laranja. Oh, disse-me, tens uma camisa nova? Era verdade. Comprara a camisa porque tinha pensado em Lídia e desejava estar com ela. Eu sabia que ela tinha consciência disso e me estava a gozar, mas não me importava. Lídia abriu a porta e entramos. O barro estava pousado no centro da mesa da cozinha, sob um pano úmido. Puxou o pano. O que é que achas? Lídia não me tinha poupado. As cicatrizes lá estavam. O nariz de alcoólico, a boca de macaco, os olhos reduzidos a fendas. E lá estavam também o sorriso estúpido, contente e ridículo de um homem feliz sem saber porquê. Ela tinha 30 anos e eu mais de 50. Não me importava. Sim, disse eu. Apanhaste-me em cheio. Gosto. Parece quase acabado. Vou ficar deprimido quando estiver feito. Passamos manhãs e tardes soberbas. Isso interferiu com a tua escrita? Não, só escrevo à noite. Nunca consegui escrever de dia. Lídia agarrou no instrumento de esculpir e olhou para mim. Não te preocupes, tenho muito mais trabalho a fazer. Quero que isto fique bem. No seu primeiro intervalo, foi buscar uma garrafa de uísque na geladeira. Ah, disse eu, como queres? Perguntou-me, levantando um grande copo. Metade, metade. Preparou a bebida e bebi num só trago. Ouvi falar de ti, disse-me. Sobre o quê? Sobre o modo como corres com tipos da tua porta e que bates nas suas mulheres. Que bato nas minhas mulheres? Sim, disseram-me. Agarrei-me a Lídia e perdemos-nos no mais longo beijo de sempre. Segurei-a de encontro ao rebordo do lava-louças e comecei a roçar o meu caralho nela. Ela afastou-me, mas apanhei-a de novo a meio da cozinha. A mão de Lídia alcançou a minha e levou-a para dentro das suas cuecas. A ponta de um dos dedos sentiu o alto da sua rata e estava molhada. Enquanto continuava a beijá-la, enfiava-lhe o dedo dentro da rata. Depois tirei a mão, afastei-me, agarrei na garrafa e servi-me doutra bebida. Sentei-me à mesa da cozinha. Lídia deu a volta e sentou-se do outro lado, olhando para mim. Depois pôs-se de novo a trabalhar no barro. Eu bebia devagar o meu uísque. Escuta, disse eu, sei qual é o teu problema. O quê? Sei qual é o teu problema. O que é que queres dizer? Olha, disse eu, esquece. Eu quero saber. Não te quero ferir. Raios, quero saber do que estás a falar. Ok? Dir-te-ei se me deres outro copo. Está bem. Lídia pegou no meu copo vazio e encheu-o com metade de uísque e metade de água. Bebi-o de novo, de um só trago. Então, perguntou-me. Ora bolas, tu sabes. Sei o quê? Que tens uma grande rata. O quê? Não é nada de excepcional. Tiveste 2 crianças. Lídia sentou-se silenciosa e pôs-se a trabalhar no barro. Depois pousou o instrumento. Dirigiu-se para o canto da cozinha, ao pé da porta das traseiras. Vi-a inclinar-se para tirar os sapatos. Depois tirou os jeans e as cuequinhas. A sua cona estava ali e olhava para mim. Está bem, meu sacana, disse. Vou mostrar-te como estás enganado. Tirei os sapatos, as calças e as cuecas. Ajoelhei-me sobre o chão de linóleo e deitei-me em cima dela. Comecei a beijá-la. Entesei-me rapidamente e senti que a penetrava. Comecei a fudê-la. 1, 2, 3. Alguém bateu à porta da entrada. Era um bater de criança de pequenos punhos, enérgicos e persistentes. Lídia empurrou-me imediatamente. É Lisa. Ela hoje não foi à escola. Estava em... Lídia pôs-se em pé e começou a vestir-se.
Veste-te, disse-me. Vesti-me o mais rápido possível. Lídia dirigiu-se para a porta e a filha de 5 anos lá estava. Mamã, mamã, cortei-me no dedo. Eu passeava-me na sala da frente. Lídia sentou lisa sobre os seus joelhos. Oh, deixa a mamã ver. Oh, deixa a mamã beijar o dedo. A mamãe vai pô-lo bom. Mamãe, ele dói. Eu olhei para o golpe. Era quase invisível. Olha, dirigi-me por fim a Lídia. Vejo-te amanhã. Desculpa, respondeu. Eu compreendo. Lisa levantou os olhos para mim. As lágrimas corriam. A Lisa não deixa que aconteça nada de mal à sua mamã, disse Lídia. Abri a porta, fechei-a e encaminhei-me para o meu Mercury Comet de 1962.